Boa noite, irmãos. Lucas, livro de Lucas, capítulo 16. Antes de darmos início à mensagem, vamos fazer uma oração? Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de poder anunciar da Tua mensagem, de poder, ó Pai, fazer da Tua vontade. Que o Senhor, nesse momento, venha nos usar, a nos guiar, para que seus propósitos sejam estabelecidos esta noite, Senhor. Em especial, nós lhe rogamos por essa igreja, por esse momento, por aqueles que aqui presentes estão. Que o Senhor seja, ó Pai, com cada um, dando condições de ouvir, de entender e também, ó Pai, de falar de Ti. Que daqui, ó Pai, possamos tirar proveito e levar tudo o que temos ouvido para a nossa vida aí fora, que possamos dar bom cheiro suave, ó Pai, para as pessoas, para o mundo aí fora, e que vejam, ó Pai, em nós o espelho de Ti, Senhor. Nós lhe rogamos que o Senhor nos ajude. Nós também, ó Pai, lhe clamamos que o Senhor nos livre, ó Pai, de toda perdição, de toda maldade, toda tentação que venha a nos assolar. Nos dê, ó Pai, a sua proteção. Agradecemos mais uma vez pelas oportunidades, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome do seu Filho amado que nós oramos. Amém, Senhor. Lucas capítulo 16, nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro. Uma pregação readaptada. Já houvera trazido ela há algum tempo e fizemos uma readaptação. E vamos tratar sobre algumas advertências contidas nesta passagem e já vamos passar para a leitura do texto, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Leamos. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia um certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Irmãos, é-nos mostrado nessa história do rico e do Lázaro, que os ímpios, como veremos mais à frente, eles estão em tormento ardente de maneira cônscia. Isto é, eles têm o conhecimento de tudo o que estão passando e o motivo que o levaram àquela condição miserável, à perdição eterna. Ao ler essa passagem, muitos se respaldam, isto é, se asseguram no argumento de se tratar apenas de uma parábola, assim como as outras parábolas proferidas por Cristo. Na realidade, irmãos, nós não temos indícios de se tratar realmente de uma parábola ou não. E isso também não vem ao caso neste momento. Tá? Por quê? Porque mesmo que se tratasse de uma parábola, nós temos a segurança quanto ao que cremos. Pois Cristo, em nenhuma de suas parábolas, torceu fatos, pois ele não teria propósito nenhum em torcer fatos, usando das parábolas. Então, as suas parábolas foram ditas por Cristo para nos mostrar de alguma coisa, e nós não podemos desacreditar. E da mesma forma, nessa história, nós não podemos desacreditar o fato, sendo ela uma parábola ou não. O fato é que os ímpios, após a sua primeira morte, eles estão sofrendo a pena do fogo eterno. E nós encontramos isso lá em Judas, no versículo 7. Vamos lá? Judas, no versículo 7. Judas, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então nós vemos aqui Judas retratando a condição daqueles que morreram com a destruição daquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas o que nos interessa neste versículo é o final: sofrendo a pena do fogo eterno. Esse sofrendo trata-se de um presente continuado, isto é, começou e está perdurando ainda neste exato momento. Então estão sofrendo a pena do fogo eterno. Assim é a condição do rico, sofrendo a pena do fogo eterno. Então nós descobrimos aqui que o nosso Senhor nos ensina a respeito do estado futuro dos mortos, que é um estado consciente, que há vida além do túmulo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Há um estado consciente, há vida tanto para justos quanto para injustos. Nosso Senhor, nessa passagem, Ele abriu o véu e nos deixou ver além da morte. Ele nos possibilitou perceber a veracidade do que se diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Nós vemos que este versículo, ele demonstra claramente que quando Cristo vier, todos permanecerão no estado em que se encontrarem quando Ele chegar. Repito, todos permanecerão no estado que se encontrarem quando Cristo chegar. Aqueles que morreram sem Cristo permanecerão para sempre no estado que estavam quando a morte os tragou. Não haverá mudança. Permanecerão para sempre da mesma forma que estavam quando a morte os tragou. O significado inicial contido neste versículo é que o contido no livro não deve ser selado. Se você for ver no versículo anterior,
o anjo disse a João que aquilo que ele estava vendo não deveria ser selado, isto é, não deveria deixar de se anunciar. Como João for instruído pelo anjo, Deus quer que o seu povo saiba sobre essas coisas. Então, assim como João, nós devemos repassá-lo aos outros. Alguns não receberão a palavra de Deus e preferirão continuar na sua imundícia, no seu pecado, enquanto outros receberão de bom grado. Alguns ficarão mais perto do Senhor ao ouvi-la, outros serão levados para mais longe. A sua palavra é o cheiro de morte para a morte para alguns. Só que também a sua palavra é cheiro de vida para a vida para outros. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então ela irá salvar, mas ela também irá condenar. Será caminho de vida ou será uma pedra de tropeço? Apesar de tudo, a nós nos é incumbido comunicá-la. A nós nos é incumbido pregá-la, de tomar o privilégio de anunciar dessas palavras. E o resto, Deus tomará conta. Então, sabendo que essas advertências da palavra de Deus vêm de quem não pode mentir, nós devemos sempre pedir a Deus que o Espírito Santo aplique as palavras dessa mensagem aos nossos corações, para a luz do Evangelho glorioso de Cristo entrar raiando em nossas vidas. Agora eu quero fazer algumas observações já dentro desse texto. E a primeira observação é o estado futuro, que é retratado em Lucas, capítulo 16, lá no versículo 26. Lucas 16, versículo 26 diz: E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que se quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É uma condição do estado final. Lemos que há um grande abismo fixado entre a habitação dos ímpios e a habitação dos justos. E lemos também que ninguém pode passar de um lado para o outro, mesmo se quisessem. Então nosso Senhor confirma essa diferença em Marcos capítulo 9, versículo 43, e diz: E se a tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se há impedimento de se alcançar a vida, corte esse impedimento, tire, porque depois o abismo estará firmado e não haverá mais como voltar. Note bem, as Escrituras, elas não ensinam uma segunda chance depois da morte. Ensinam que é só nessa vida que o homem tem a oportunidade graciosa de ser salvo pela graça de Deus em Cristo. É só nessa vida. Com base na sua morte na cruz em nosso Salvador, a salvação é com base na morte de Cristo na cruz em nosso favor. Na condição em que a morte nos apanhar, guarde bem isso, ali a eternidade nos conservará para todo sempre. Na condição em que a morte nos apanhar, a eternidade nos conservará para todo sempre. Qual é a nossa condição hoje, neste exato momento? Então nós vemos que todas as dúvidas lá serão resolvidas. Não haverá mais debate quanto à Bíblia ser realmente a palavra de Deus. Lá na eternidade, você saberá com certeza que ela o é. Saberá também que as ameaças da palavra de Deus, bem como as promessas, serão cumpridas por aquele que está assentado no trono. Então você não mais debaterá
a existência do inferno, porque descobrirá que a alma que morrer fora de Cristo terá de viver para sempre, debaixo da ira de um Deus que vinga o pecado. Assim lemos em João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Só que tem uma condição adversativa. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas Deus é um Deus bondoso. Por que a ira de Deus permanece? Lembra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Já que ele é um Deus justo e que fará justiça, a ira dele permanecerá sobre aqueles que não creram no Filho, sobre aqueles que escolheram permanecer na vida ímpia. E então nós veremos que essa será a condição do ímpio na eternidade, debaixo da ira de Deus. As pessoas têm muito medo do inferno. Só que o inferno, irmãos, nada mais é do que a própria ira de Deus. As pessoas têm medo de ir ao inferno, mas pouco temem a Deus, sendo o inferno consequência da ira de Deus. Nós não temos, de uma maneira muito clara, a noção do que é a ira de Deus. E eu convoco os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no versículo 22. No capítulo 22, perdão, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 40. Jesus estava no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, já na noite em que ele havia de ser preso. E ele estava em uma condição, como nós vamos ler, muito angustiante. Vamos ler, do versículo 40 em diante. E quando chegou àquele lugar, no monte, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, isto é, Jesus se apartou dos discípulos, de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, ele orava, porque já sabia que estava perto a hora, já era chegada a hora. E ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais incessantemente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então nós vemos que Jesus estava em terrível angústia, em terrível agonia, ao ponto de suar sangue. E por 3 vezes orou para que aquele cálice passasse dele. Disse: se possível, passa, se possível. Irmãos, a questão e o ponto principal é esse. O temor de Cristo não era o que os homens haviam de fazer com ele. Cristo não estava temendo isso. O que Cristo pediu para que fosse afastado dele era o cálice.
Se possível, afasta de mim o cálice. Não quero desfazer a dor física de Cristo naquele momento da crucificação, mas o sofrimento de Cristo não era somente esse. O maior sofrimento de Cristo era o cálice. E o que havia nesse cálice? O cálice representava a ira de Deus. O temor de Cristo não era a cruz, era a ira de Deus. E isso foi o motivo da sua angústia. O Pai deu a seu Filho o cálice, e esse cálice estava cheio de ira. Ira que era reservada, e que estava reservada a cada um de nós. Abram em Salmos, capítulo 75. Salmo 75. Salmo 75, versículo 8 diz: Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, a sorverão e beberão. Então nós vemos que ele não suou sangue por causa do que o homem iria fazer a ele, mas pelo que Deus o Pai faria com ele, porque o Pai pegaria o cálice, cheio de sua ira, que pertencia a nós, e daria a seu Filho, e ele o beberia em nosso lugar. Jeremias 25. Jeremias capítulo 25, versículo 15. Diz: Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me enviou. Ninguém queria beber o cálice, mas alguém teve que beber esse cálice. Essa ira, irmãos, também nos é revelada lá em Apocalipse, no capítulo 6. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós temos noção da gravidade. Essas pessoas, grandes, pequenos, eles desejavam a morte. Eles desejavam, de todo jeito, um livramento do grande dia, do dia do julgamento, do dia em que a ira do Cordeiro se estabelecerá pelos ímpios, nos ímpios. E a pergunta é: quem subsistirá? A justiça, naquele grande dia, estará sendo derramada. Não se trata apenas de uma separação de Deus. A ira será derramada.
Talvez em você que esteja presente aqui nesta noite, ouvindo essa mensagem. Talvez. Talvez em mim. O grande dia revelará. Ira derramada sobre alguns por toda a eternidade. E se você está aqui esta noite, se você está aqui como um salvo, você foi salvo não apenas porque os romanos bateram e crucificaram a Cristo. Você está salvo porque Ele carregou sobre si o seu pecado naquele madeiro, porque Ele tomou o cálice da ira no seu lugar, em meu lugar. E tudo isso agradou a Deus. E isso agradou a Deus, lhe agradou para salvar para si o seu povo. Então o cálice foi bebido. A salvação, a conciliação do mundo para com Deus é possível. Como? Por meio de Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E esse não verá a ira de Deus sobre ele. Quero tratar também sobre um segundo ponto desta passagem do rico e de Lázaro. E nós vemos que o Senhor faz uma descrição da vida após a morte e revela que essa vida após a morte é um estado consciente. Que Abraão e o rico, eles conversavam entre si, e nós vemos que o rico, ele foi exortado ao quê? A lembrar-se. A lembrar-se, e nós vemos também que o rico, naquele momento, ele estava sendo atormentado com dores reais. E que ele pedia que alguém fosse enviado aos seus 5 irmãos, para que eles fossem advertidos contra o perigo de irem até aquele lugar de tormento onde ele estava. Então nós vemos que sim, é um estado de vida consciente. Pois o rico no inferno, ele tinha conhecimento da certeza de seus irmãos não salvos irem até lá. Ele tinha memória, pois foi exortado a se lembrar da sua vida pecaminosa na terra. Ele tinha sentidos, porque ele sentia dores. Tinha percepção, pois ele via o justo, Lázaro, em paz e quietude no paraíso. Ele tinha audição, pois ele respondia a Abraão. Sim, lá estava o rico, no inferno, num estado consciente. O terceiro ponto, que vemos aqui em Lucas 16, que é consciente, e nós devemos prestar bastante atenção, que o espírito humano, quer seja santo, quer seja pecaminoso, quer seja amigo de Deus, quer seja inimigo, lá na eternidade, ele terá consciência perpétua da sua condição. Uma consciência perpétua, eterna. Então, se você foi santificado em Cristo, se você foi lavado no seu precioso sangue, se você foi redimido pela sua maravilhosa graça, você sempre terá consciência disso no seu estado futuro. Da mesma forma, se você foi um pecador impenitente, que odiava Deus, você nunca por um instante sequer perderá a consciência do pecado. Ao ser forçado a contemplar o Deus Santo, a quem você odeia e odiou durante toda a vida e passará a odiar durante toda a eternidade. Se entramos na eternidade como os redimidos do Senhor, não haverá mudança. O mesmo conhecimento, as mesmas experiências que já tivemos aqui, em parte, ali teremos de um modo completo e perfeito, porque o céu começa aqui na terra. Aqui, o povo de Deus aprende a odiar o pecado,
e a amar a santidade através da obra da graça de Deus mediante o Espírito. À medida que o Espírito Santo opera de modo eficaz em nossos corações, nós chegamos a odiar aquilo que Deus odeia. Nossa vontade pecaminosa, nosso comportamento pecaminoso e a desgraça do nosso coração, que é perdição. Além disso, um dia seremos aquilo que desejamos ser, semelhantes a algumas dessas coisas, e um dia conheceremos assim como somos conhecidos. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Se você que está presente entrar na eternidade sem Cristo, você também conhecerá assim como é conhecido. Você conhecerá, e com muita exatidão, o seu próprio coração maligno. Saberá então que o salário do pecado é a morte, e experimentará isso. Aqui na terra, você não gostava de tomar conhecimento de Deus, mas lá você não terá escolha, porque estará debaixo da ira de Deus. Aqui na terra, você não queria saber da santidade de Deus, porque a odiava. Lá você a conhecerá sem ter a capacidade de amá-la. Aquilo que você odiava em parte, terá seu fruto integral, e você conhecerá o seu próprio coração, assim como você foi conhecido por Deus. Irmão, você que está aqui presente, se nós tivéssemos uma compreensão clara do tipo de conhecimento que nos espera depois do túmulo, nós seríamos pessoas muito pensativas e preocupadas. Um certo pregador uma vez disse: ó Deus, crave a eternidade em meus olhos. Se Deus cravar a eternidade, ou mesmo o julgamento em nossos olhos ou em nossos corações, nós teríamos uma raça de pessoas diferentes. Nós teríamos um povo de Deus no mundo hoje, um povo de Deus atuante. Nós vivemos muito no tempo, nós somos terrenos, nós vemos como os homens veem, nós conversamos como os homens conversam, nós pensamos como os outros homens pensam, nós nos vestimos como os outros se vestem, e nós investimos o nosso tempo como o mundo investe, e investimos nosso dinheiro como as pessoas aí fora investem. Nós deveríamos ser uma raça diferente de pessoas. Que possamos sempre, irmãos, clamar para que Deus crave a eternidade em nós, em nossos olhos, para que possamos ser realmente um povo diferente. Se você não recebeu o perdão divino e ficasse acossado de agora em diante com o pensamento de que, ao morrer, terá pleno conhecimento do seu próprio caráter maligno, que terá de pagar a sua própria culpa diante da santa lei de Deus, se você tivesse esse conhecimento à luz do poder do Espírito Santo para convencer, você não acharia repouso em sua alma. Você não estaria descansado, você não estaria folgando no mundo habitável. Porque você iria lutar para ter a certeza de que a misericórdia de Deus, por meio de Cristo, está em você. E é justamente aqui que jaz o problema. O homem natural imagina que o estado futuro vai ser como o estado presente. E assim julga a eternidade segundo o tempo. Você acha que não há motivo de preocupação,
Porque se Deus não nos castigou até agora, certamente Ele não nos castigará na eternidade. Olha que falha. Mas, Gálatas 6, versículo 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E veja bem, irmãos, a mente humana na eternidade terá um conhecimento nítido e invariável do caráter de Deus. O atributo específico que nós conheceremos acima de todos é a eternidade de Deus. A sua divindade santa, conforme diz em Abacuque 1:13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Pois os olhos dele não podem ver o mal, e a opressão ele não contempla. E o resultado vai ser eterno. Que dia terrível será quando o pecador for levado à presença de Deus para enfrentar uma eternidade num estado de ódio contra o Deus santo e justo. Clamará como aqueles que nós lemos em Apocalipse 6:16, que diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que é assentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. E compreenda, irmãos, bem, tudo isso, compreenda de toda a alma. O estado futuro de quem está sem Cristo será a vista aberta e inevitável de Deus. E é assim que ele ensina na passagem de Lucas 16. Você nunca poderá olhar em nenhuma direção na eternidade sem contemplar aquele que você ama ou aquele que você odeia. Não tem como. O Deus santo, o Deus justo, estará lá eternamente. Está e estará. Porque você odeia a santidade e ama o pecado, você olhará para ele e morderá a língua em agonia, e não haverá arrependimento no seu coração, porque no inferno não existe arrependimento. Nada senão o remorso, aquele remorso que traz tristeza, segundo o mundo, aquele remorso que opera a morte, dito por Paulo lá em... Dito por Paulo lá em Coríntios. E também em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11, diz: os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Apesar de tudo o que estavam passando, não se arrependeram de suas obras, porque não haverá arrependimento. As misericórdias foram cortadas. Não haverá mais outra chance. Por outro lado, os que amam o Senhor e morrem no Senhor, que têm dito como Davi: damos graças e nos alegremos ao lembrar-nos da tua santidade. Contemplá-lo-ão e o adorarão por seu dom inefável, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E que bênção será ver aquele que minha alma ama, a quem me deleito, em quem me deleito. E aqui nós queremos fazer uma pergunta, e espero que você responda com todo o seu coração no profundo da sua alma. Você já viu, mediante o Espírito Santo, a santidade de Deus por contraste com a sua iniquidade? Refaça a pergunta. Você já viu, mediante o Espírito Santo, a santidade de Deus em contraste com a sua iniquidade? Você já foi levado a ver a justiça de Deus comparada com a sua própria pecaminosidade? Ore para que Deus lhe mostre a você mesmo tudo isso, para que então você entenda de uma maneira clara. Pense bem, irmãos. Não se console com as ideias
da possibilidade de uma segunda oportunidade depois da morte, ou de um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde a sua alma poderá sofrer por algum tempo e depois passar para o céu. Não se console imaginando que alguém poderá orar e fazer você sair do inferno. Essa doutrina que o mundo acha consoladora, ela não é ensinada na palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós vemos que depois da morte resta apenas o juízo. Não é possível nenhuma mudança entre o espaço morte e juízo. Não é possível. Então depois da morte só nos resta o juízo. Trata-se de uma das mentiras que o diabo tem ensinado e que muitos têm anunciado. A palavra de Deus declara inconfundivelmente que quando o crente chegar a ausentar-se deste corpo, será para ficar presente com o Senhor, e isto imediatamente depois da morte. Quanto ao incrédulo, a palavra também diz com clareza que no inferno, estando em tormentos, ele levantará os olhos, assim como o rico fez, e isto imediatamente após a morte. Os justos falecidos estarão com o Senhor, e isto está provado pelas seguintes passagens. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8 diz: enquanto estamos no corpo, ausente do Senhor, porém temos confiança e desejamos muito deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Assim, para o justo, estar ausente no corpo é ter a certeza de estar na presença de Deus. Paulo também diz: estou apertado entre os dois, desejo partir e estar com Cristo. Lá em Filipenses capítulo 1 e 23. Nós vemos que Paulo ele não podia decidir se preferia permanecer na carne ou continuar a viver aqui na terra ou morrer para estar com Cristo. Assim, ele nos demonstra que para o justo, uma partida desta vida é uma entrada na presença de Cristo. O ladrão na cruz ouviu de Cristo: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso é o terceiro céu dos judeus, o lugar do trono de Deus. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4, diz isso. Então já os ímpios, os mortos, eles estão agora em tormentos eternos. Estão confinados numa prisão. Estão esperando o tempo de serem colocados na eterna penitenciária de Deus, o lago de fogo, relatado em Apocalipse capítulo 20. Versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, não se console pensando que simplesmente por algum pregador ou sacerdote, ou seja lá quem for, que se autodenomina, dizer algumas palavras agradáveis a você, a respeito de você, depois de ter morrido, que tudo irá bem. Deus não julga as pessoas segundo a aparência como esses homens. Então não console ainda sua alma imortal com a crença que a morte é o fim de tudo. Não. Há vida após a morte. Por mais falsos profetas e mestres que haja para torcer as Escrituras no sentido contrário, nosso Senhor não mentiu nessa passagem relatada entre rico e Lázaro, quando ele nos revelou o estado futuro dos justos e dos ímpios. Lembre-se sempre da seguinte afirmação: a salvação vem do Senhor. A salvação é conhecer a Cristo. Que a sua preciosa palavra revela a cada um de nós como sendo o único Senhor e Salvador nosso. E a pergunta é: você conhece a Cristo? Naquela união viva, amorosa e perdurável?
Conhecer Cristo, irmãos, é, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo como um pecador, perdido e merecedor do inferno. Trata-se da operação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por meio de nos entristecer quando pecamos, quando blasfemamos contra um Deus santo, a quem temos odiado, quando estamos em rebelião contra Ele. É ser levado a lastimar profundamente sobre esse pecado. É ser levado a voltar-se contra os pecados e para Deus. A abominar e a odiar o pecado. E ser levado a clamar a Deus, rogando que o poder do pecado seja quebrantado dentro de nós, dentro do nosso coração, e abolido em nossas vidas. Preste atenção. Quando o Espírito Santo operar em você essa obra de arrependimento, Ele também lhe dará fé para apropriar-se do Senhor Jesus Cristo como o único remédio que Deus oferece a nós nos nossos pecados. Quando então Cristo for revelado em seu coração através da palavra de Deus, você ficará grato porque Ele, por amor à sua alma imortal, livrou do abismo da corrupção, bebeu do cálice e lançou para longe os seus pecados, que nunca mais serão lembrados contra você. A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer conosco é quando o Espírito Santo opera assim em nossos corações. Quando nós conhecemos experiencialmente a nós mesmos e conhecemos a Cristo nessa união vitável e amorosa e vivencial. Então nós devemos sempre nos lembrar que o estado futuro será o estado final. O estado futuro depois da morte será um estado consciente. O estado futuro em Cristo será um estado de bem-aventurança, ao passo que o estado futuro de Cristo será contemplar inevitavelmente o Deus Santo contra quem pecou, que nessas condições será a pior agonia do inferno. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está.